Existe uma nova classe de armas que está literalmente remodelando o cenário da segurança global. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o que torna essas armas tão diferentes e por que elas são vistas como um verdadeiro divisor de águas. Se a gente olhar para a história, vamos ver que algumas tecnologias simplesmente mudaram as regras do jogo. Pensa só, desde os arcos longos até os porta-aviões. Cada uma dessas inovações forçou uma reavaliação total da estratégia militar. E no caso das armas hipersônicas, são exatamente esses dois fatores. A combinação de uma velocidade absurda com a capacidade de manobrar de forma imprevisível cria um desafio enorme. E isso está mudando o cálculo de ataque e defesa de maneiras que a gente ainda está só começando a compreender. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, entender a tecnologia. Depois, a nova corrida global que ela provocou. Aí a gente entra no desafio estratégico que ela representa. E, por fim, as grandes questões que os governos estão enfrentando. Vamos lá? Bom, para começar, vamos entender a tecnologia. O que, afinal de contas, define uma arma como hipersônica? O ponto de partida é a velocidade, uma velocidade incrível, de pelo menos 5 vezes a do som. Mas isso é só uma parte da história. A verdadeira virada de chave é juntar essa velocidade com a capacidade de manobrar durante o voo. É isso que torna a trajetória dela tão imprevisível. E basicamente, existem dois tipos principais. De um lado, os veículos planadores hipersônicos, os HGVs. Eles são lançados por um foguete e depois literalmente planam até o alvo. Do outro, os mísseis de cruzeiro hipersônicos, ou HCMs, que usam motores super avançados durante todo o percurso. Cada um deles cria um conjunto bem específico de desafios para qualquer sistema de defesa. E essa citação aqui ilustra perfeitamente o propósito estratégico. Pensa naqueles alvos que não ficam parados, como lançadores de mísseis móveis ou que estão protegidos por defesas aéreas muito sofisticadas. A ideia é que essas armas consigam chegar neles antes que eles possam se mover ou que as defesas tenham tempo de reagir. Pois é, essa tecnologia acabou dando pontapé inicial em uma nova competição estratégica. Várias nações estão investindo pesado para não ficar para trás. Estados Unidos, Rússia e China são os principais jogadores nesse tabuleiro. Mas, como a gente pode ver aqui na tabela, eles estão em estágios bem diferentes. Informações de fontes abertas sugerem que tanto a Rússia quanto a China já podem ter sistemas operacionais em campo, enquanto os Estados Unidos ainda estão na fase de desenvolvimento e teste de protótipos. Essa avaliação vinda de um alto funcionário da defesa deixa bem clara a urgência que está movendo os Estados Unidos para acelerar seus próprios programas. Existe uma sensação de que há uma lacuna de capacidade que precisa ser fechada e rápido. E aqui tem um ponto que é fundamental. Os Estados Unidos estão focados em armas convencionais, que precisam acertar o alvo com uma precisão cirúrgica. Já a Rússia e a China, acredita-se, estão desenvolvendo versões que podem carregar ogivas nucleares, que não precisam dessa precisão toda. E isso torna o desafio técnico para os americanos muito, mas muito maior. Certo, mas por que essas armas são consideradas tão revolucionárias, tão difíceis de combater? A resposta está basicamente na física do voo delas. Vamos imaginar um míssil balístico tradicional. Ele sobe bem alto, faz um arco previsível, quase como uma bola de futebol chutada para cima. As defesas conseguem calcular essa trajetória e se preparar para interceptar. Agora, uma arma hipersônica é outra história. É mais parecida com uma pedra quicando na água, sabe? Totalmente imprevisível. Ela voa mais baixo, é incrivelmente rápida e pode mudar de direção. Interceptar algo assim é extremamente difícil. E essa linha do tempo aqui mostra o problema central. Como os mísseis hipersônicos voam mais baixo, os radares em terra só conseguem enxergá-los quando eles já estão muito perto. Aquela janela de tempo para detectar, rastrear, decidir o que fazer e lançar um interceptador, ela encolhe de minutos para meros segundos. E olha, mesmo os sistemas de alerta no espaço enfrentam um desafio gigantesco. As armas hipersônicas são menores e mais frias que os mísseis balísticos. Elas podem ser de 10 a 20 vezes mais fracas do que aquilo que os satélites atuais foram projetados para rastrear. Isso torna a detecção delas algo incrivelmente complicado. Toda essa incerteza tecnológica e esse risco estratégico acabam levando a debates políticos bem fundamentais sobre qual o próximo passo. Bilhões e bilhões de dólares estão sendo investidos só em pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos. Este gráfico mostra os pedidos de orçamento recentes, um reflexo de um esforço financeiro enorme. O curioso é que todo esse gasto acontece mesmo com questões estratégicas-chave sobre essas armas ainda no ar, sem resposta. Então, o ponto crucial é este. Tudo isso ainda é esforço de prototipagem. Um programa de registro
significa que o projeto tem uma missão oficial, aprovada, com planos de financiamento de longo prazo. A falta disso sugere que o Pentágono ainda está tentando entender exatamente como e onde essas armas se encaixam na sua estratégia geral. E isso nos leva às perguntas que os governos estão se fazendo agora. Para que exatamente servem essas armas? Será que não existe um jeito mais barato de cumprir a mesma missão? E, talvez o mais importante, como evitar que essa nova tecnologia deixe o mundo mais perigoso por um simples erro de cálculo? E esse talvez seja o risco mais perigoso de todos, a chamada ambiguidade da ogiva. É a incapacidade de um país saber se um míssil hipersônico vindo em sua direção carrega uma ogiva convencional ou uma nuclear. Numa crise, um líder pode ser forçado a supor o pior e reagir como se fosse um ataque nuclear, mesmo que não seja. O risco de uma escalada catastrófica é imenso. E essa é a questão que fica no final. Com toda essa promessa de velocidade e invencibilidade, essa nova era de armamentos força todo mundo a se perguntar: será que essa busca por uma vantagem tecnológica não está, na verdade, nos empurrando para um futuro com menos tempo para pensar e muito mais chances de um erro catastrófico?